Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo ano. Eu sou o professor Ronaldo de História, professor das turmas 201, 202 de manhã, 207 e 208 EJA noite, ok? Essa videoaula eu vou explicar o que está sendo cobrado na apostila de vocês, feita pela Secretaria Estadual. A mesma apostila que tem as videoaulas da Rede Minas, ok? Prestem atenção, Eu preciso que vocês acompanhem, por favor. Ao fundo, Edith Piaf, no Je ne regrette rien. Vai ser a nossa música de fundo, sempre vai ter uma musiquinha ao fundo, viu? Mas antes eu quero falar sobre isso aqui, ó. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse texto, é um resumo que a gente vai estudar, ok? Então vamos lá? Presta atenção, nós estamos na Idade Moderna. A história é dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média. Isso vocês já estudaram, até lá o primeiro ano. Agora a Idade Moderna, ok? Beleza? Também chamada de, além de Idade Moderna, Mundo Moderno, ok? Estamos no Antigo Regime e as monarquias absolutistas. Daqui a pouco você vai entender o que é Antigo Regime e o que é monarquia absolutista. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Deixa a música de fundo. Qual que era o contexto na época? O contexto da Europa é o fim do sistema feudal, lá no século XV, sistema feudal, né? A Idade Média termina ali em 1453 e inicia a Idade Moderna. Então o sistema feudal faliu, a Idade Média acabou. Iniciamos a Idade Moderna, com domínio das monarquias absolutistas, no Antigo Regime. Características do Antigo Regime. Então vamos lá. Primeiro aconteceu o renascimento comercial e urbano, que provocou o êxodo rural. Lembra que na Idade Média, no sistema feudal, as pessoas viviam no campo? Né? Agora elas vão para a cidade. A maior parte ainda vai viver no campo, mas vai ressurgir o comércio. Então a volta das pessoas para as cidades, a volta do comércio aqui, ó. Ok? E o início da política mercantilista, que é uma política econômica adotada pelas monarquias absolutistas. Então, com a volta do comércio, vão surgir os burgos, né? O comércio e, consequentemente, a burguesia, ok? Beleza? Os burgueses, a burguesia, vai financiar as coroas no processo de exploração marítima, de expansão marítima, ou seja, nas grandes navegações, para conquistar novos mercados, ou seja, interesse totalmente comercial. Mas vamos lá, como que era a sociedade no Antigo Regime? Vamos fazer uma pirâmide, né, para a gente entender. Qualquer momento da história, em qualquer período da história, a gente sempre faz uma pirâmide social para poder entender. Lembra que a pirâmide social do sistema feudal era o clero em cima, a nobreza embaixo e os servos embaixo? Agora vai ter uma pequena mudança. O clero continua em cima. O clero que eu estou querendo dizer é a igreja, ok? No caso, na Idade Média era só a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, que é uma dissidência da Igreja Católica. No Antigo Regime, a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas protestantes, né? O luteranismo, né? As ideias de Lutero, formou-se então a Igreja Luterana na Alemanha. O anglicanismo na Inglaterra foi criado pelo Henrique VIII, com a ajuda da sua filha Elizabeth, e o calvinismo que surgiu na Suíça. Ou seja, então o clero aqui é a Igreja Católica e as igrejas protestantes. E no meio da pirâmide a nobreza, né? Os monarcas e toda a aristocracia, os nobres, né? E abaixo, a burguesia, a alta burguesia, a baixa burguesia, os camponeses, os mais pobres, nem entram, basicamente. Entram no terceiro estado, mas bem submissos, ok? Então, essa é a pirâmide social do Antigo Regime. Antigo Regime, que em francês significa Ancien Régime, tá? Período que aconteceu no Antigo Regime, século XV ao século XVIII, ou seja,
Começa no século XV, quando acabou a Idade Média, quando acabou o sistema feudal, e vai terminar no século XVIII, quando começa a Revolução Francesa, que a gente vai estudar lá na frente. A França é a principal monarquia destacada, além da França, a Inglaterra também, né? Mas o antigo regime estendeu por toda a Europa, não ficou só na França e na Inglaterra, não. Foi um modelo ou sistema de organização política, econômica, social e cultural. Aconteceu por toda a Europa, ok? Olha a organização aqui, política. Como é que era a organização política? É o absolutismo, ou seja, as monarquias absolutistas. O poder concentrado nas mãos do monarca, que poderia ser um rei ou poderia ser uma rainha. No sistema feudal só existiam senhores feudais, homens no poder. Aqui as mulheres vão começar a ter uma vida política ativa, ok? Ao contrário da Idade Média, no feudalismo, que o poder estava descentralizado nas mãos de cada senhor feudal, aqui não. O poder vai estar nas mãos de uma pessoa só, que é o rei ou a rainha, ok? Por isso que é o poder absolutista, absoluto nas mãos de uma única pessoa, que é o monarca, o rei ou rainha. A economia era pautada na política mercantilista, ou seja, o mercantilismo, base, agricultura e comércio. Ou seja, ainda não era uma sociedade industrializada, era uma sociedade artesanal. A Revolução Industrial não tinha acontecido ainda, beleza? Outras características do antigo regime: poder hereditário, passo de pai para filho, né? Muita desigualdade social, a gente não pode esquecer, muita desigualdade social. Influência religiosa, né? Demais influência religiosa, o direito divino que dizia que o rei era abençoado por Deus, então as pessoas tinham que obedecer o rei. Olha a influência religiosa. Sociedade ruralizada, apesar do crescimento urbano, o surgimento do comércio, né? Mas ainda a sociedade era ruralizada. Condições precárias dos camponeses, a gente não pode esquecer, ó. Taxa de natalidade alta e de mortalidade também. Ou seja, nascia muitas crianças e morriam muitas crianças até 5 anos de idade. Devido ao que, gente? Devido às péssimas condições de higiene, né? Quando a gente encontra uma sociedade desigual, que não tem uma infraestrutura, não tem uma política sanitarista ideal, a tendência é que crianças morrem antes de completar 5 anos, devido a doenças, devido à desnutrição e por aí vai. É um período também de surtos epidêmicos de doenças. Em tempos de coronavírus, vale bem estudar história. Um pouco não, e muito estudar história. Devido às más condições, né, a falta de higiene, houve propagações de doenças e a crença exacerbada. As pessoas não acreditavam na ciência, né? Parece que muita coisa não mudou, né? Tem muita gente aí não acredita no coronavírus, não acredita na ciência. E tem que acreditar na ciência, né? E lembrando que esse período aqui que vai começar o desenvolvimento científico, ok? Principais monarquias: França, principal rei, o mais famoso, é o Luís XIV, né? O famoso Luís XIV, da famosa célebre "O Estado sou eu", ou seja, ele quis dizer que ele era tudo, que ele era mais importante que qualquer coisa. E na verdade não tem nenhum líder governamental mais importante de qualquer coisa. Todos estamos no mesmo patamar como cidadãos, lembre-se disso. E na Inglaterra, Henrique VIII, que é o fundador do anglicanismo. Religião é o cristianismo. No cristianismo, aí tem as igrejas, a igreja católica e as igrejas protestantes, o luteranismo na Alemanha, o anglicanismo, né, que foi criado pelo Henrique VIII na Inglaterra, e o calvinismo, criado por João Calvino na Suíça. A ostentação marcou o antigo regime, gente. O uso da publicidade para ostentar a vida da nobreza, ou seja, a nobreza adorava ostentar aquela riqueza. O controle exagerado do Estado, era o Estado absolutista, então controla tudo, controla o comércio, controla a religião, as leis, tudo. Então, aí que está o detalhe. A partir daí, né,
vai surgir uma corrente filosófica que vai contestar, que vai propor algo diferente, vai mudar o mundo, vai revolucionar o mundo, que é o iluminismo, que eu vou deixar para falar na próxima aula da semana que vem sobre o iluminismo. Então, o que vocês deverão fazer? A atividade de vocês propostas, ok? Que está aí propostas. Aqui, ó, começa lá na página, a primeira semana, vocês vão fazer a atividade da primeira semana, começa aqui na página 54, o texto, aí começa aqui, ó, na página 55, vou aumentar aqui. Aqui tem um textinho sobre o Antigo Regime, também sobre o Iluminismo, e na página 56 começa a atividade, ó, atividade 1, ok? Aqui tem uma outra atividade na página 57, isso da semana 1. Beleza? Aqui, ó, a página 58 também é para fazer da 58 também, ok? Então aqui tem 2 semanas, ó. Vocês vão fazer essas 2 semanas, as atividades das 2 semanas, ok? Segundo ano, beleza? Copiar as perguntas e responder no caderno de história. Quem imprimiu a apostila pode responder na apostila, mas não perca, guarde essa apostila, beleza? Tranquilos? Não é para mandar a foto da atividade, não. É só fazer. Aí nós temos que ter o compromisso, né? O meu compromisso de fazer a aula para vocês, a videoaula, e de vocês de fazer a atividade. Quando for para enviar a atividade para mim, pelo WhatsApp, eu vou falar. Por enquanto, seguir todo o procedimento pelo aplicativo que a Secretaria Estadual disponibilizou. Ok? Beleza? Pra gente fechar, vou voltar aqui. Depois eu mando esse texto para vocês.